Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo, simulado 95, vai chegar aos 100 já, hein galera. Agradecer a vocês, né, o canal tá chegando aí, já beirando aí os 50 mil de inscritos, e vamos lá, né, tem muita coisa pra gente colocar ainda no canal, beleza? E aqui é o Zap para quem tiver interesse em comprar os PDFs, para imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube. Beleza? Vamos lá. Ó, a primeira parte é certo ou errado, tá? Então, ó, os operários, aqui ó, reivindicam melhores salários. Bom, aqui está bem errado. Esse é um erro já bem, né, recorrente. Eles colocam um N aqui, é reivindicar. Eles reivindicam melhores salários, tá? A 2, eu coloquei, né, que eu vi numa gramática, do Douglas Tufano. Aí eu fui até pesquisar. E olha só, ele ficou com as terras através da uso capião. O que acontece? Esse substantivo, uso capião, o próprio Volpe e outros dicionários já o tratam como indiferentemente. Pode usar a uso capião e pode usar o uso capião, tá? Alguns dão só como feminino, tá? Mas ele já é aceito das duas formas. Então, através da uso capião, tá certo. Tá? Era o substantivo. Aqui, eu coloco mais uma vez essa sequência, né? E eu percebi até que algumas pessoas que fizeram derraparam aqui, né? Porque, veja bem, o chamar no sentido de você taxar alguém de mercenário, de ladrão, sei lá, do que for, né? Ele tem 4 configurações. E eu coloquei as 4 aqui, ó. Então a torcida chamou-o, ou seja, chamou o João, OD, de mercenário, que é o predicativo do objeto. Eu também posso dizer que a torcida chamou-o, que é o OD, objeto direto, e eu omiti o D, tá vendo? Em vez de botar de mercenário, eu coloco só mercenário, que é PO, tá certo? Pode ser chamou-lhe de mercenário, também pode. Aqui é OI e aqui é PO, predicativo do objeto. Ela chamou-lhe, que é OI, e mercenário, ele vê que ele esconde o D de novo, PO. Então, você tem 4 configurações, ó, certo, 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 certo. Todas elas corretas. E detalhe é, nas 4, o predicado é verbo nominal, porque se tem PO, é PVN, tá? Beleza, vamos lá. Número 7. Os professores se confraternizaram com os alunos. Os professores, vou botar aqui para ficar certinho, isso. Os professores se confraternizaram com os alunos, está errado. Não pode botar esse C. Confraternizar não é pronominal. Eu tenho que dizer apenas que os professores confraternizaram com os alunos. Na verdade simpatizar, antipatizar, confraternizar, sobressair, proliferar, não são pronominais, tá? Ó, a 8 também tá errado. Aí você vai falar, deixa eu ver, deixar aqui, ó, quem gosta de dar pause, né? Ó, é o único amortecedor que eu confio. Não, é o único amortecedor em que eu confio. Porque eu confio em quê? Você confia em alguém ou em alguma coisa. Então, estava errado. Agora, olha a 9. A 9 é interessante. Ó. Vários policiais à paisana observavam a manifestação à procura dos líderes do movimento. Só tem um errinho aí, gente. Tá errado. Qual é o erro? É o apaisana. Esse apaisana é uma locução adverbial feminina, né? Tem que ter crase. Então, a paisana tem que ter crase. Não existe apaisano, não, tá? É a paisana. Né? São militares com trajes civis, né? Beleza. A 10 é interessante. Por quê? Porque se ele dissesse apenas chegamos a Florianópolis, tá vendo? Eu volto de Florianópolis, não tem crase. Agora ele disse, chegamos a Florianópolis das 42 praias. Ou seja, voltamos da Florianópolis das 42 praias. Então era para ter crase aqui. Então sinal de que estava errado, porque faltou a crase. A mesma coisa na 11. Ó. A vítima levara é o pretérito mais perfeito, né? Vários tiros a queima-roupa. Quando alguém leva tiros a queima-roupa, tem que ter crase. A queima-roupa tem que ter crase? Tem. É uma locução adverbial feminina. Tá? Então, também estava errado. 12. Enviaram-no
o relatório. Essa também eu percebi que teve gente boa, né, que tem totais condições de passar, que tropeçou. Por quê? Porque, né, com essa configuração, ó, tá errado. Com essa configuração eu tenho 2 ODs. Porque olha só, enviaram o quê? O relatório, objeto direto. Eu não posso falar enviaram no, eu teria que dizer enviaram-lhe. Enviaram o relatório a ele, né? Então estava bem errado. Aqui é interessante, por quê? Porque aqui ele está trabalhando o lotação e a lotação, que é aquela situação de substantivo que mudança de gênero com mudança de significado. O lotação passou a 5 minutos, tá certo? O lotação é o veículo destinado ao transporte de passageiros. Será que a lotação do teatro já está esgotada? A lotação seria a capacidade. Será que a capacidade do teatro já está esgotada? Então, aqui estaria correto também. O lotação e a lotação. Beleza. Número 15. Aqui também teve gente que deu mole. Ó, ele foi apontado como a cabeça. Deixa eu só centralizar aqui, por favor. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Não, ele foi apontado, ó, tá errado. Ele foi apontado como o cabeça do motim, o líder, o chefe, é o líder. 16. Fulano e Beltrano são 2 grandes caráteres. Também está errado. Ah, o que está errado, Potter? O plural de caráter. O plural de caráter é caracteres. Então, também havia um erro aqui, gravíssimo. Agora, cuidado aqui com a palavra réptil, porque você tem 2 possibilidades. Ó, se você prefere reptil, o plural é reptis, sem acento. Se você prefere réptil, o plural é répteis. E a mesma coisa acontece com projetil, projetis, projétil, projéteis. Tá? Então aqui está certo, os reptis são animais ovíparos. A segunda está bem errado. Os répteis, não, está errado. Agora, os répteis são animais ovíparos, tá certo? Agora 20. Faltam os hífens nesta relação de palavras. Tá errado. Bom, o que tá errado aí, Potter? Tá errado porque aqui tá com acento. A palavra hífens não tem acento. Vamos botar aqui, ó, errado. Ó, só para deixar claro, hífen tem acento, porque é paroxítona terminada em N. Quando você joga no plural, você pode pôr hífens ou hífenes. Se você põe hífens, não tem acento. Se você põe hífenes, tem acento porque é uma proparoxítona, tá? Vamos lá. Agora, 21 é uma situação interessante para relacionar a transitividade dos verbos, né? VTD para verbo transitivo e aqui agora que eu tô vendo, ó, VTD é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. E VI, verbo intransitivo, tá? Aqui só eu copiei os 2, então agora tá, quem tá pausando aí, ó, já tá ok. Então vamos lá. Primeiro, seu argumento não procede. Quando eu falo seu argumento não procede, seu argumento não tem fundamento. Esse não procede no sentido de não ter fundamento, ele é apenas um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Proceder no sentido de ter fundamento ou não ter fundamento, né? Ó, você procede muito mal. Esse procede aqui é no sentido de age. Você age muito mal. Perceba que o muito é um advérbio de intensidade e o mal, que é o contrário de bem, é um advérbio de modo. Então esse procede também é um verbo intransitivo. Beleza. Depois, o avião procede de Manaus. Ou seja, se o avião procede de Manaus, é porque ele vem de Manaus. Né? Ele procede de Manaus. Ah, então de Manaus seria o quê? O lugar? A origem? Beleza. Então esse procede também é verbo intransitivo, porque ele está acompanhando um adjunto adverbial. Verbo que acompanha adjunto adverbial ou que não tem complemento é verbo intransitivo, tá? Então aqui também era verbo intransitivo. Agora, essa outra. O delegado procederá ao inquérito.
Ele procederá a quê? Ao inquérito. Aqui é um objeto indireto. Esse proceder no sentido de dar início. Ó, o delegado dará início ao inquérito. É um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Então aqui eu vou botar VTI. Verbo transitivo indireto. Beleza. Agora, olha essa. Recessão, que é o sujeito, implica desemprego. Ou seja, recessão acarreta desemprego. Acarreta o quê? Desemprego. AD. Provoca, gera. Então, esse implicar no sentido de acarretar, gerar, ele é verbo transitivo direto. Então, aqui eu teria que botar VTD, verbo transitivo direto. Sua sogra implica muito com você. Aqui é o implicar no sentido de ser implicante. Ela está implicando muito com quem? Com você. Isso aqui é objeto indireto, tá, gente? É verbo transitivo indireto. Implicar no sentido de ter implicância com alguém. Verbo transitivo indireto. Agora, essa é muito boa, porque olha só, acabaram implicando o funcionário em fraudes. Esse implicando aqui é no sentido de envolvendo. Acabaram envolvendo quem? O funcionário. Deixa eu só, porque aqui está meio torto, né? Isso. Acabaram implicando ou envolvendo quem? O funcionário, objeto direto. E envolvendo em quê? Em fraudes, objeto indireto. Então, aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Tá, beleza. Verbo transitivo direto e indireto. Maneirinha, né? Vamos lá. 22. Essa daí também é muito legal. Ó. Indique a forma que não será utilizada para completar a frase seguinte. A forma que não será utilizada. Maria pediu à psicóloga que a ajudasse. Maria pediu o quê? Isso. Ó, ela pediu isso. Isso aqui é uma conjunção integrante. Tá. Mas ela pediu a quem? A psicóloga. Com crase, pediu ao psicólogo. Então, ele quer que não será utilizada. Então, ó, a contração da preposição e do artigo feminino a tem aqui, ó. Então, temos. Pediu à psicóloga que a ajudasse, ou seja, que ajudasse ela. Ó, pronome pessoal feminino a, pronome pessoal oblíquo, tem. Que a ajudasse a resolver. Sempre que você tiver um a acompanhado de verbo no infinitivo, é porque é uma preposição, tá? Então, preposição também tem. A resolver o problema que há muito a afligia. Há muito é com H, é porque há muito tempo. O problema que há muito tempo, então temos esse, a afligia, ou seja, afligia ela. Aqui eu tenho mais uma incidência de pronome pessoal oblíquo feminino, ó, pronome pessoal feminino, que há muito tempo a afligia, tá? Afligia quem? A Maria, né? Então, a forma que não será utilizada para completar a frase é o artigo feminino a. Não tem ele. Letra E. Não há essa incidência. Questão maneirinha, né? Posso dizer assim. Vamos lá. 23. Essa questão é interessante, porque ele falou lá em cima, né? Deu uma frase inteira. E ele disse as palavras destacadas são respectivamente. Bom, a primeira, conjugar verbos. Conjugar verbos. A palavra verbos é substantivo, tá? Ele é um substantivo, isso. Não é verbo. Conjugar verbos é algo. Algo. Algo é pronome. Pronome indefinido. Não é adjetivo. Morreu de novo. Pronome indefinido. É algo. Conjugar verbos é algo que faz parte da vida de qualquer indivíduo. Ou seja, esse que, ele é um pronome relativo, porque ele está retomando algo. Algo faz parte da vida. Isso. Pronome relativo retoma o termo antecedente. Ó, não era conjunção, era pronome relativo. Que faz parte da vida de qualquer indivíduo, alfabetizado ou não. O alfabetizado é um adjetivo que está qualificando o indivíduo. Indivíduo alfabetizado é adjetivo. No entanto, poucas pessoas se dão conta disso. Poucas pessoas se dão conta disso. Quando você troca por isso, disso, nisso, é conjunção subordinativa integrante. Conjunção. Então a resposta era a letra B. Bolita. Beleza, vamos lá. Ó, essa também é boa. Ó, essa também é bem interessante. Ó. O fenômeno, aquele de
O fenômeno aqui aludir é visível à noite e a olho nu, né? O fenômeno, deixa eu só centralizar aqui, isso. Quando você fala o fenômeno aqui aludir, esse aqui aludir não tem crase, porque o aludir a quê? Quem alude a. Eu aludi ao fenômeno. Na voltinha do aqui não tem crase, né? A galera que já acompanha o canal tá ciente. É visível à noite, é visível ao anoitecer. Tem que ter crase. Ó, então agora eu tô entre a B e a C. E a olho nu. A olho nu não tem crase, porque olho é palavra masculina. Não tem como você falar a moda de olho nu, não, tá? Porque teve gente que perguntou isso numa outra situação. Então a resposta foi Charlie. Assinale a alternativa correta. Viam-se papelzinhos ou papeizinhos? Papeizinhos, né? Por quê? Por que é papeizinhos o diminutivo plural? Porque você vai fazer papéis, ó, papéis. Aí tu vai tirar o S e vai tirar o acento para acrescentar os inhos. Então vai ficar papeizinhos, né? Junto aos, plural de meio fio, meios fios. Vão os dois. Plural de meio fio é meios fios. Então a resposta é delta. Papeizinhos, meios fios. Meios fios. Beleza. 26. Leia. O suspeito de sequestro falava de forma evasiva, sem encarar os policiais, negando o seu envolvimento no caso e dizendo desconhecer o local, piriri pororó. Os termos destacados são respectivamente. Bom, vamos lá. Primeiro termo destacado é seu envolvimento. Quando ele falou seu envolvimento, seu eu sei que é pronome possessivo, só que ele não está trabalhando esse tipo de classificação. Ele está trabalhando para eu dizer se é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Como envolvimento é um substantivo, pronome que acompanha substantivo é pronome adjetivo, que exerce função de ADN. Aí eu já eliminei duas. E dizendo desconhecer o local onde se achariam a vítima e o dinheiro do resgate. Dizendo desconhecer o local. Aí eu pergunto, a vítima e o dinheiro do resgate se achariam onde? No local. Esse onde, ele é um pronome relativo. Ele está retomando o local. Pronome relativo. Esquece aqui, esquece aqui. Ó, já matei. Delta. Beleza. Aí depois, onde se achariam a vítima e o dinheiro do resgate, ou seja, onde a vítima e o dinheiro do resgate seriam achados. Realmente é uma partícula passivadora. Onde a vítima e o dinheiro do resgate seriam achados. Partícula apassivadora. Beleza. Vamos lá. 27. Temos que relacionar, né, as orações coordenadas sindéticas. Não chore ainda não, vírgula, que eu tenho um violão. Pois eu tenho um violão, porque eu tenho um violão. Explicativa. Número 2. Eliminei essa e essa. Passamos no concurso. Vamos, pois, comemorar. Ó, a conjunção pois deslocada. Sempre que a conjunção pois estiver no meio da segunda oração, entre vírgulas, ou lá no final, vírgula pois, ela vai ser conclusiva. Vamos, portanto, comemorar. Conjunção conclusiva posposta, deslocada ou pospositiva. Número 3. Aí eu botei 3 e marquei Charlie. Sim, foi apenas um instante, mas me feriu os olhos para frente. Porém, me feriu os olhos para frente. Adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, senão. Vamos lá. 28. O período é composto por coordenação em. Ele quer saber onde o período é composto por coordenação. Então, ele só pode ter orações coordenadas. Tá? Letra A. Era importante que o aluno fizesse aquela pergunta. Era importante isso. Se era importante isso, quando troca por isso, é uma oração subordinada substantiva. No caso, subjetiva. Então, o período é composto por subordinação, porque tem oração subordinada. Você sempre mente. Logo, portanto, não merece confiança. Aqui é conclusiva. Oração coordenada sindética conclusiva. Então, aqui já é o período composto por coordenação. Ele só tem a oração coordenada e a oca na frente. Oração coordenada sindética. Quando o presidente entrou, oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, período composto por subordinação. Quando assim que, né? Assim que o presidente entrou. Os candidatos estudam a fim de serem aprovados.
Esse a fim de serem aprovados é uma oração subordinada adverbial final, com a finalidade de serem aprovados. Reduzida de infinitivo, beleza. Mas é oração subordinada, é período composto por subordinação, tá? Beleza. PUC. Assinale a alternativa correspondente à frase em que a concordância verbal e nominal esteja correta. As duas estejam corretas. Bom, beleza, vamos lá. Na letra A. Qualquer que tivessem sido as decisões da chefia, não é qualquer, teria que ser quaisquer, porque são as decisões quaisquer que tivessem sido as decisões. Quaisquer que tivessem sido as decisões. A reação dos funcionários seria a mesma, pois discórdias é que não faltavam lá. Ó, discórdias não faltavam lá. Esse é que é um expletivo ou partícula de realce. Ó, pois discórdias é que não faltavam lá. Né? Discórdias não faltavam. Então essa A estava bem errada. Vamos lá. Eles são tão pouco esclarecidos que com meias palavras não entendem nada. É necessário sempre as explicações mais detalhadas. Espera aí, é necessário as explicações? Não. São necessárias as explicações. As explicações são necessárias. Viu o erro? Ó, as explicações mais detalhadas são necessárias. Estava errado. Tá, vamos lá. Agora a letra C. Quando já passava das 10 horas, aqui tá certo. Passar indicando tempo decorrido, não vai para o plural, tá certo. Quando já passava das 10 horas, atribuiu-se o atraso do juiz a problemas de saúde. Ou seja, o atraso do juiz foi atribuído a problemas de saúde. Tá certo. E dispensaram-se as testemunhas. E as testemunhas foram dispensadas. Também tá certo. Ou seja, a C está inteiramente correta. Beleza, vamos lá. Agora D. Vai ser avaliado no mês que vem os danos da última seca. Peraí, os danos vai ser avaliados? Não, os danos vão ser avaliados, né? E serão anunciados os prejuízos correspondentes. Os prejuízos correspondentes. Também estava errado aqui no final. Ó, olha que maneira é. Eles parecem cada vez mais serem. Peraí, parecem serem, mas aqui não é parecer mais infinitivo? Ou varia um, varia outro. Ó. Eles parecem cada vez mais ser os únicos responsáveis pelo ocorrido. Por mais inacreditável que possa ser os fatos. Não, por mais inacreditáveis, ó, por mais inacreditáveis que possam ser os fatos. Que os fatos possam ser. Os fatos inacreditáveis, né? Tava bem errada essa. Bem errada mesmo. Maneirinha, né? Estão na PUC. Agora aqui, ó. Duas orações reduzidas em sequência, né? Ó, tem um timezinho aqui. É o Luke e o Will aqui embaixo. Eles estão aqui, esbarrando aqui na história, querendo dormir. Vamos lá. Por ter muito conhecimento, é sempre consultado. Aí ele está dizendo, a oração destacada é subordinada adverbial. Beleza. Mas espera aí, é sempre consultado porque tem muito conhecimento. Aqui é causa. É adverbial causal reduzida de infinitivo. Por ter, né? Muito conhecimento. Ele é sempre consultado porque tem muito conhecimento, tá? Então, letra B. Visto que tem muito conhecimento, já que tem muito conhecimento. Agora, olha a 31. Conhecendo os alunos, o professor não os teria punido. Ó, conhecendo os alunos, o professor não os teria punido. Quer dizer, ele está dizendo para mim o quê? Se conhecesse os alunos, o professor não os teria punido. Caso conhecesse. Aqui é condicional, mano. Caso conhecesse os alunos, o professor não os teria punido. E reduzida de gerúndio. Olha o gerúndio aqui, ó. Conhecendo. Maneirinha. Tá. Agora aqui, 32. Questão da ESA de 2020. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Fazem muitos anos que não jogo xadrez. Não, é faz. Fazer indicando o tempo passado. Tá errado. Agora ele disse, Minas Gerais são uma das 27 unidades federativas do Brasil. Não, Minas Gerais é. As Minas Gerais são. É o substantivo que só se usa no plural. Minas Gerais, Estados Unidos, Alagoas, os Andes, né? E etc. Então, para a seção ali tinha que ser as Minas Gerais. Agora, a C é bem interessante. Ó. As esperanças do pai eram Cartola. Não, as esperanças do pai era Cartola.
porque Cartola é nome de pessoa. Quando tem o verbo ser, se tiver nome de pessoa, tem que concordar com o nome da pessoa. Tem que dizer que Cartola era as esperanças do pai. Tu vê que estava até com letra maiúscula, tá? Beleza, então tá errada. Ó, se não houvessem tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. Mas não é se não houvessem, é se não houvesse, porque o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, os Estados Unidos se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto, tá certo? Os Estados Unidos se recusaram. Ah, então se fosse Estados Unidos se recusou. Isso. A resposta foi essa. Letra E. Beleza, vamos lá. 33. Questão de verbo. Quantas formas verbais destacadas estão incorretas somente? E que é incorreta. Letra primeiro. Os policiais deteram. Não, deteram não existe. Os policiais detiveram. Então a primeira já estava errada. Quando vocês comporem obras de grande valor literário, poderão divulgá-las. Não, não é quando vocês comporem, é quando vocês compuserem, quando vocês puserem, quando vocês dispuserem de tempo. Então também está errado. Ó, a 1 e 2 já estão errados. Ó. É incorreto, eu posso até marcar. Agora essas duas têm que estar certas. Vamos lá. Aqui, ó. Se eles se opusessem ao projeto, tá certo. Se eles se opusessem, se eles compusessem, e etc. Se nós obtivermos êxito, se nós tivermos êxito, se nós mantivermos a postura, né? Se nós obtivermos, como ele disse, que é o futuro do subjuntivo. Aqui estava correto. Beleza, vamos lá. Ó, de sujeito agora. A classificação do sujeito está incorreta na alternativa. Incorreta. Vamos lá, letra A. Jamais se divulgarão essas informações. Ou seja, eu posso pensar em essas informações jamais serão divulgadas. Porque esse se é uma partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. Então, o sujeito é determinado simples. O núcleo é informações, tá certo? Choveram telegramas de apoio ao prefeito. Indeterminado, não. Telegramas de apoio ao prefeito choveram. O sujeito é telegramas. Telegramas choveram de apoio ao prefeito. Já está errado. Incorreta já é B. Ok, vamos lá, vamos até o fim. Ó, não dormimos bem com este calor insuportável. Ou seja, nós não dormimos bem. Determinado oculto. Oculto nós, tá certo? Como nós e os cientistas aceitaremos a existência de vida em outro planeta? Determinado composto, tá certo? Núcleo, nós, cientistas. Sujeito composto. Beleza, vamos lá. 35, essa 35 também é clássica. Essa é clássica. Ó, as palavras macunaímica e utópica obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. E tem gente que pega e fala, não, está errado. Não, isso aqui está muito certo. Aí fala, ué, mas macunaímica não é regra dos hiatos? Presta atenção. Macunaímica. Você não pode pegar isso aqui e falar. Porque qual é a regra de utópica? Olha aqui, bota utópica aqui do teu lado. Ó, utópica. Proparoxítona. Macunaímica. Proparoxítona. Ela não está com acento aqui porque formou hiato. Porque se eu falasse a palavra mímica, aí mímica, ele faz mímica muito bem. Mímica. Aí quer dizer que aqui em cima levou acento porque forma hiato. Então aqui não levaria acento. Não, a regra aqui é proparoxítona. Proparoxítona supera qualquer tipo de regra. Então isso está certo. E essa questão foi de prova, tá? Também não foi inventada, não. Tá. Agora vamos lá. Pátria. A palavra pátria, paroxítona terminada em tom crescente. É acentuada pela mesma regra de heróis. Não, heróis é os de tongos aberto tônico. É, o e, el. Aqui não tem nada a ver. É errado. As palavras gaúcho, ó, aqui é a regra dos hiatos. E país são acentuadas porque o u e i são tônicos e formam hiato com a vogal anterior, tá certo? Quais estão corretas? Apenas a 1 e a 3, delta. Quem erra essa questão, né, normalmente marca C, apenas a 3, porque ele diz que macunaímica e tópica obedece à mesma regra, ele fala que não. Falou errado, tá? Beleza. Vamos lá. 36. Considere o texto abaixo. Todos os alunos estavam cientes disso. Cientes disso. Bom, cientes disso. Ciente de quê? Ciente é adjetivo. Se perguntou para o adjetivo, a resposta é CN. Complemento nominal. Segundo, os próprios representantes de classe insistiram nisso.
Eles insistiram em quê? Quem insiste, insiste em alguma coisa. Olha aí, objeto indireto, objetivo indireto. Dessa forma, o reitor, que é o sujeito, decidiu isso. O reitor decidiu o quê? Aqui vai entrar naquela velha história, né? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Agora é só escolher qual que eu devo marcar. Vamos ver aqui, ó. Olha o que está escrito na D. A primeira oração é completiva nominal, a segunda, objetiva indireta, e a terceira é objetiva direta. Show. Hum. 37. A forma verbal destacada foi empregada corretamente em. Então, a A já está de brincadeira. Interviu, já transcendeu, é interveio. Está errado. Se ele vir a situação com clareza, apoiar-nos a. Tá certo. É se ele vir do verbo ver. Tá certo. Se ele vir. Certíssimo. Se ele reaver o dinheiro, não, é se ele reouver o dinheiro. Se ele reouver o dinheiro, pagará as contas. A gente estava errado. Quando ele manter a palavra, não, é quando ele mantiver a palavra. Também estava errado. Quanto ao gênero dos substantivos destacados, assinale a alternativa incorreta. Bom, para facilitar a explicação, o palestrante apresentou um diagrama, tá certo. O diagrama é masculino, é o diagrama, um diagrama. O suspeito admitiu ser o cabeça de toda a operação, o líder, o chefe, tá certo. O dilema, masculino, também tá certo. Então a errada tem que ser delta, já marquei. Ó, por que permaneceria mais um dia na cidade? Decidiu reservar uma outra pernoite. Não, pernoite é o pernoite, teria que ser um outro pernoite. É o pernoite. É masculino, o pernoite. 39. O plural de substantivo destacado, ó, o plural de substantivo destacado está correto em. Bom, vimos dois beija-flores? Não, beija-flores. Verbo mais substantivo, está errado. Os escrivões? Não, os escrivães. Plural de escrivão é escrivães. Ó, deixa eu escrever aqui, ó. Escrivães. Organizava com capricho seus guardas-roupas. Não, seus guarda-roupas. Verbo mais substantivo, tá errado. Então, aqui está a correta. Buscavam abdômenes adequados aos padrões de estética. Aqui, ó. O mesmo que aconteceu com o hífen, que a gente falou hoje, ó. Abdômen tem acento, porque é paroxítona terminada em N. Quando eu for botar no plural, eu posso botar abdômenes, mas se eu botar abdômenes, perceba que não tem o acento. O acento sai. Ou abdômenes. Aí abdômenes já vai ter o acento, porque vai ser uma proparoxítona. Então a correta era a letra D. E a última de hoje, a 40, ó, nas construções abaixo, há dois períodos incorretos quanto à pontuação. Assinale a alternativa que os contém. Tá, beleza. Vamos ver aqui. A primeira. O poema Meus 8 Anos pertence a Casimiro de Abreu, vírgula, um dos mais populares poetas brasileiros. Tá certo, essa vírgula está isolando um aposto. Porque se um dos mais populares poetas brasileiros é aposto Casimiro de Abreu. A primeira tá certo. Ó, a primeira tá certa. Ele quer incorreta. Já não posso marcar nem essa, nem essa. Ele quer incorreta. Agora olha a 2. Por ter de trabalhar no comércio, não chegou a concluir seus estudos. Tá faltando uma vírgula aqui, ó. Porque esse por ter de trabalhar no comércio é uma oração subordinada adverbial causal, reduzida de infinitivo. Então, se a oração subordinada está anteposta à oração principal, a vírgula é obrigatória. Faltou a vírgula aqui, hein? Ah, tá. Então a segunda estava errada. A segunda está errada. Tá vendo? A segunda está incorreta. Está empatado. Agora vamos lá. Olha a 3. Apesar de estar ligado à segunda geração romântica, esse apesar de estar ligado à segunda geração romântica é uma oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de infinitivo. Está anteposta, essa vírgula está certa. Aí o amor, na poesia de Casimiro, apesar do medo, associa-se sempre à vida e à sensualidade. Aqui está totalmente certa. Tudo. Aqui, ó, quando ele falou o amor é o sujeito. Ó, o amor associa-se sempre à vida e à sensualidade. Aí você pode falar, por que esse na poesia de Casimiro? Na poesia de Casimiro é o lugar. Apesar do medo é a adjunta adverbial de concessão. Então eles estão entre vírgulas, corretamente.
Então essa estava muito certa. Agora vamos ver aqui. Ó, Casimiro não ampliou nem modificou os horizontes do romantismo brasileiro, vírgula. Essa primeira vírgula está certa, mas, porque está abrindo a adversativa. Mas sua poesia contribuiu para a consolidação e para a popularização definitiva do romantismo entre nós. O problema está com essa vírgula aqui, ó, porque o sujeito do verbo contribuiu é sua poesia. Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula, tá vendo? Essa vírgula aqui que foi o erro. Por isso que a número 4 estava errada. Então ele não quer dois períodos incorretos? Os dois períodos incorretos são 2 e 4. Letra D de dado. Beleza? Então, ó, finalizamos, fomos até o 40. Aqueles que têm acompanhado o canal, até aqueles que têm assistido, né, aos vídeos e não se inscrevem, se inscrever é uma forma de ajudar a gente, tá? Deus toque o coração de vocês aí. Valeu? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.